Capítulo 48. Reflexão. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Num porão dentro da família Lancey, um homem de 50 anos com cabelos loiros encaracolados estava olhando para um mapa com alguns peões nele. Em algum momento, um soldado apareceu atrás dele e ajoelhou-se no chão. Lord Tobias, os espiões da escolta de Basil enviaram o relatório. Nenhum dos homens de Kevin entrou na batalha, só um garoto foi lutar e matou todos os camponeses. Eles agora retomaram sua viagem em nossa direção. Tobias acenou com a cabeça, nem mesmo voltando para olhar para o soldado, e moveu um dos peões no mapa. Você encontrou a carruagem onde Basil está? Sim, os espiões relataram que ele saiu de sua carruagem para se aliviar da dureza da batalha. Tobias balançou a cabeça. Esse garoto é muito fraco, a linhagem do patriarca ficou muito mole, não admira que estejamos nessa situação. Ele suspirou e apontou para o mapa. Mande os magos para interceptá-los no penhasco Tvilboia, ponha um fim ao sonho do meu sobrinho. Enquanto isso, na caravana, Noah estava deitado no telhado de uma carruagem concentrando sua energia mental para escanear os arredores. Eles estavam se aproximando de um lugar chamado Penhasco Trilboia que, na opinião de Kevin, era o lugar perfeito para uma emboscada, então ele estava cauteloso com qualquer coisa fora do comum que entrou na sua percepção. A mansão Lancey estava na direção oposta da mansão Balvan do ponto de vista da cidade de Mosgrove, então Noah não sabia muito sobre o ambiente desta região. Logo, ele sentiu alguém se aproximando do seu lado. Ele virou-se para olhar naquela direção e viu Basil desajeitadamente tentando subir ao topo da carruagem onde ele estava. Noah esperou pacientemente para que o nobre tivesse sucesso em sua escalada e sorriu um pouco quando o viu sentado ao seu lado. Posso ajudá-lo com alguma coisa, senhor herdeiro? Basil acenou com a cabeça e respondeu. Eu quero que você responda algumas das minhas perguntas. Noah ficou um pouco interessado. Vá em frente, eu não tenho muito o que fazer de qualquer maneira. Ele ainda tinha que receber a segunda runa Kezir, então seu treinamento tinha parado momentaneamente. Como você matou aqueles homens? Noah ficou um pouco confuso e apontou para os sabres nas suas costas com um olhar questionador. Não, quero dizer, como você pode fazer isso tão naturalmente? Basil se corrigiu e Noah finalmente entendeu o significado de suas palavras. Eu acredito que você não vai se sentir mal sobre matar um animal para se alimentar. É o mesmo com os humanos no meu caminho para o poder, eles ficaram no meu caminho, então eu os matei. Basil ficou perplexo ao ver um homem mais jovem do que ele, falando de tal forma sobre a vida humana. Mas você não vai morrer se você não tem poder, não é a mesma coisa, eles eram apenas plebeus famintos lutando por comida. Noah olhou para ele com desprezo. Não era você que queria mostrar meu cadáver aos animais? Basil ficou em silêncio para a repreensão de Noah, e um pouco de vergonha apareceu no seu rosto. Eu estava apenas imitando a forma como as pessoas da família Shost agiram. Eu nunca vi um cadáver antes de sua luta. Noah balançou a cabeça. Ele ainda é uma criança, afinal, eu sou o estranho, já que minha aparência não reflete minha idade real. Ele pensou um pouco e então ele respondeu com sinceridade. Se um dragão passasse por aqui agora e nos atacasse, estaríamos todos mortos. O bem, o mal, e todas as outras construções humanas seriam reduzidas às cinzas por um evento aleatório. Você diz que não vai morrer se você não tiver poder, mas isso é falso. Aqueles aldeões eram fracos, então eles foram explorados até que eles escolheram ir contra um grupo de cultivadores. Seu fim foi decidido no momento em que eles aceitaram o acordo do seu tio. Você é fraco, então sua família está caçando você devido ao seu status com que você nasceu. E tudo o que você pode fazer é se esconder numa carruagem esperando que Kevin seja forte o suficiente para protegê-lo. Basil abaixou a cabeça ouvindo essas palavras, mas Noah ainda não tinha acabado. Se você se importa com algo, você deve ser forte o suficiente para defendê-lo.
Se você quer algo, você deve ser forte o suficiente para mirar nele. Se você é fraco, você deve tentar se tornar mais forte. Se você quer se tornar mais forte, você deve ter resolução de escalar montanhas de cadáveres. Você já deveria ter entendido que o mundo do cultivo não é bom. Basil acenou com a cabeça e expressou a última pergunta que ele tinha em sua mente. Matar 50 homens inocentes para ter apenas algum pequeno aumento no poder, você não tem medo de que o mundo considere um demônio? Esta pergunta fez Noah cair em pensamento profundo. Ele correu por todas as experiências que teve nesta vida. As batalhas com aquelas bestas mágicas, o treino com seu mestre, o sorriso de sua mãe, as várias missões até que apenas uma imagem permaneceu na sua mente. Havia um idoso flutuando no ar. Ele tinha uma mão levantada para bloquear uma lança de fogo lançada por um dragão. Aos olhos de um bebê, ele parecia um deus livre de qualquer restrição, intocável por humanos normais. Eu me pergunto quanto será necessário para eu chegar nesse nível. Noah inconscientemente levantou seu olhar para o céu, olhando para um ponto fixo com olhos vagos. Um desejo puro e ilimitado pelo poder tornou-se claro dentro de sua mente, e em seguida, ele respondeu. E daí? Basil estava prestes a perguntar mais quando uma sensação de arrepiar o envolveu. Noah ainda olhava para o céu, mas seus olhos eram escuros e frios, como uma besta olhando para sua presa. Não vendo mudanças em sua atitude, Basil desistiu de fazer mais perguntas e desceu para voltar à sua hospedagem original. Noah olhou para o céu por um longo tempo antes de mover seu olhar para uma pequena montanha ao lado de um penhasco à distância. Se o mundo vai me chamar de demônio, que assim seja. Se isso me der o poder para salvar minha mãe e de seguir o caminho do cultivo sem restrições, eu abandonarei com prazer minha humanidade. A caravana continuou sua viagem para o penhasco Trilboia, sem saber dos espiões em seu grupo ou da batalha que estava esperando por eles. Capítulo 49. Intenção de batalha. O penhasco Trilboia era um desfiladeiro profundo ao lado de uma pequena montanha chamada Montanha Trilboia. Uma passagem estreita dividiu os dois, e como a caravana não conseguia escalar a montanha, era a sua única estrada possível. Quando a caravana se aproximou da passagem, uma fraca pressão apareceu sobre o grupo de escolta. Eles estavam cientes de que se Tobias tivesse criado uma emboscada aqui, a batalha não seria fácil. Eles tinham a desvantagem do terreno enquanto o inimigo podia atacar da montanha e recuar à vontade. Kevin estava olhando para o desfiladeiro com alguma solenidade, e Noah não podia deixar de ir ao lado dele para fazer mais perguntas quando viu essa expressão. O que há lá embaixo? Noah perguntou seguindo o olhar de Kevin. Não sabemos exatamente. Sabemos que a concentração de mana é alta no fundo, mas o lugar é território de bestas mágicas. A última vez que alguém tentou limpar o desfiladeiro e colocar sua mansão lá, o mundo do cultivo perdeu uma família de tamanho médio. Noah engoliu, o penhasco se tornou incrivelmente assustador em seus olhos. Qual é o plano para a emboscada? Eles estavam contra um homem que almejava o título de patriarca de uma família nobre de tamanho médio. Se o desfiladeiro fosse o melhor lugar para ele atacar, Noah tinha certeza de que um ataque estaria lá. Não podemos recuar e não podemos permitir que eles nos empurrem no desfiladeiro. Seguirei em frente assim que vir um inimigo enquanto você com alguns dos meus homens estarão encarregados de defender a carruagem do jovem mestre. Os outros estão livres para usar suas vidas para me dar tempo para matar todos. Uma intenção de batalha densa saiu de Kevin que fez Noah tremer um pouco. Eu realmente fiz a melhor escolha me desculpando naquela época. Sua confiança em se manter contra Kevin foi reduzida em grande parte. Ele era o chefe dos guardas afinal. A caravana entrou na passagem e o grupo de escolta montou uma formação de batalha ao seu redor. Noah estava no telhado da carruagem de Basil com os olhos fechados, aguçando seus sentidos para sentir a aproximação inimiga. A passagem não era grande, apenas cerca de um dia de viagem para cruzá-la, mas cada minuto passado lá parecia durar uma eternidade.
A concentração de mana já havia aumentado quando eles entraram na passagem e parecia atingir seu pico quando estavam no meio dela. Naquele momento, porém, algo aconteceu. Uma bala feita de água atingiu um dos cultivadores perto de Noah e perfurou seu crânio. O homem caiu sem vida no chão. Ninguém na caravana tinha visto o ataque chegando e um silêncio sufocante seguiu a morte do soldado. Mago. Noah quebrou o silêncio com seu aviso enquanto ele retirava seus sabres olhando na direção da montanha. Ele não sentiu o ataque inimigo chegando, o que significava que o agressor tinha maiores realizações em energia mental do que ele. O grupo de acompanhantes estava prestes a cair no caos quando o grito de Kevin os acalmou. Fique em posição, empurre em direção à montanha, siga-me. Ele tomou a posição de vanguarda e atacou a montanha empunhando um martelo enorme com ambas as mãos. Outra bala de água foi disparada em sua direção, mas Kevin simplesmente balançou o martelo e a defendeu, e então ele pulou em direção à área de onde veio. Mais 2 balas foram disparadas apenas para serem bloqueadas pelo martelo, então Kevin balançou para baixo batendo no chão na frente dele. Uma explosão soou, e um buraco de 5 metros de profundidade foi criado na lateral da montanha. Irving, saia e lute comigo cara a cara. Kevin gritou aparentemente para o ar, mas então uma figura apareceu entre a fumaça levantada por seu golpe. Você nunca muda, Kevin, sempre avançando de frente. Mas desta vez não vai funcionar. Um homem baixo vestido com vestes verdes saiu da fumaça e enfrentou Kevin. Irving levantou a mão e mais 2 balas de água dispararam dela. Kevin os desviou e atacou em sua direção com uma intenção de matar a opressora. Vendo o homem enorme correndo para ele, o mago simplesmente ficou no seu lugar soltando uma torrente de balas. A maioria dos tiros foram desviados pelo martelo, mas alguns deles atingiram a pele de Kevin e deixaram algumas pequenas feridas nele. Quando Kevin estava prestes a chegar ao mago, 3 cordas de água brotaram do chão e se amarraram em torno de Kevin, bloqueando seus movimentos. Irving acenou com a visão do homem preso e falou com orgulho. Como esperado de um corpo de rank 4, minhas balas de águas não podem machucá-lo consistentemente. Se você fosse o alvo da missão teria sido realmente problemático, mas sua vida não é de nenhuma importância para o Lord Tobias. Assim que ele disse estas palavras, um grupo de soldados vestindo armaduras verdes disparou de outro ponto da montanha visando o grupo que defende a caravana. Irving se usou como isca para atrair a pessoa mais forte da escolta, enfraquecendo profundamente as defesas da caravana. Os soldados inimigos somavam 15 pessoas e diretamente atravessaram a linha de defesa feita pelos soldados normais. Nenhum deles poderia bloquear nenhum dos inimigos. Os soldados normais que estavam em seu caminho foram instantaneamente mortos ou gravemente feridos por apenas um balanço de suas armas. Eles são todos cultivadores. Noah de sua posição na carruagem podia ver claramente que sua vez de lutar estava chegando e aguçou sua mente como nunca antes. Um formigamento de intenção de batalha poderia ser visto em seus olhos. Finalmente uma verdadeira batalha contra um cultivador. Eu realmente quero ver o quão longe eu estou de seu nível. Os soldados de Tobias Lancer romperam a primeira linha de defesa e travaram uma batalha com os soldados de Kevin. Noah escaneou os inimigos e escolheu um homem com um machado pesado como alvo. Ele enviou uma barra de vento para o homem e seguiu logo atrás da barra para entregar um golpe corpo a corpo enquanto o soldado tentava bloquear o primeiro ataque. O soldado, porém, vendo o corte de vento, balançou o machado para defender a barra. A barra foi quebrada pela força do golpe e Noah foi forçado a bloquear o machado que manteve sua trajetória. 2 sabres bloquearam o golpe pesado e Noah foi enviado voando por alguns metros antes de pousar com segurança no chão. O soldado se virou na direção do golpe e ficou um pouco surpreso ao ver que o garoto facilmente bloqueou seu golpe, mas o mais importante era que o garoto estava sorrindo para ele.